Uhum. Ah. Pode começar, João. Então, boa noite a todos. Estamos aqui junto para mais um momento de oração, de aprendizado. E hoje eu escolhi para falar sobre as cartas de Paulo aos Romanos. Mas, na verdade, eu não vim aqui para, não tenho a pretensão de interpretar as cartas de Paulo. Então, para não dizer que eu não falei de flores, que eu vim aqui falar de Paulo e não falei de nenhum versículo das cartas de Paulo, eu vou ler Romanos 2, 3 versículos. Versículo 1, que diz assim: Os judeus, por sua vez, objeto de ira divina, por isso és inexcusável, és imperdoável, né? Quer dizer, ó homem, quem quer que sejas que te arvoras em juiz, por que julgando a outrem condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas tu que julgas. O 2, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade, contra aqueles que praticam tais ações. Ou pensas tu, ó homem, que julgas os que tais ações praticam, e tu mesmos as praticas, que escaparás ao julgamento de Deus? Eu li esses 3 versículos da carta de Paulo, para a gente ver e sentir a seriedade de Paulo com que ele se empenhava na divulgação do Evangelho. Até mesmo quando ele era Saulo, que ele perseguia os cristãos, ele era firme, ele era dedicado, ele era perseverante. E da mesma forma, quando ele se transformou em Paulo, que Jesus o tocou, ele foi um pregador ou mais conciso, na minha opinião. Eu acho que cada vez que eu leio Paulo, que estudo Paulo, eu me apaixono mais. Então, para fazer esse estudo, eu pesquisei no Evangelho por Emmanuel, um projeto coordenado por Saulo César Ribeiro da Silva. Ele é trabalhador da Federação Espírita do Distrito Federal. Ele faz parte do núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho da FEB e da Federação Espírita do Distrito Federal, onde foi coordenador desse projeto de O Evangelho por Emmanuel. Então, eu peguei um resumo, algumas passagens, e fui colhendo mais algumas pesquisas. Então, diz assim: as cartas que Paulo endereça às comunidades e indivíduos constituem um dos mais importantes conjuntos dos textos do Evangelho. Desde a antiguidade foram objetos de estudo e reflexão, sendo considerados como base para o entendimento e a prática do cristianismo. Paulo escreve tanto para comunidades quanto para indivíduos. A proposta trazida e vivida por Jesus só pode ser conjugação dessas duas dimensões, social e individual. Apesar de ser escrito para a cultura e os aspectos sociais do Império Romano no primeiro século, o conteúdo dessas cartas se encaixam em todas as épocas. Essas comunidades eram constituídas por pessoas que buscavam seguir Jesus, mas que traziam suas dúvidas, suas ideias próprias, e nem sempre concordantes com a proposta do mestre. Pois os maiores desafios da compreensão e da prática da Boa Nova
são encontrados no campo dos nossos sentimentos, ideias e relações. Isso é Emmanuel falando para a gente. E trazendo para o nosso tempo, né? Porque os conceitos estão inseridos nos nossos sentimentos, nas nossas ideias, e nós, muitas vezes, temos uma interpretação muito errada da mensagem de Jesus. Então, diz, esses textos são importantes para todos aqueles que pretendem reviver as mensagens do Cristo em si mesmos e nos ambientes em que se encontram. Isso em qualquer época de nossa existência. Assim nós continuamos hoje, cristãos dos tempos de hoje. Eu não entendo direito os ensinos de Jesus e assim acabo querendo implantar minhas próprias ideias, que na maioria das vezes são bem erradas. E isso para mim é só uma falta de educação. Ontem eu já tinha escrito minha explanação e ontem assistindo a palestra da Heloísa, da irmã do Aloísio, ela veio falar sobre educação espiritual, e eu tinha escrito bem sobre isso. Que, para mim, a nossa interpretação errônea das mensagens de Cristo é só uma falta de educação. É necessário que nós eduquemos, mas eu não quero dizer uma educação que eu seja um homem mais educado, como se eu fosse um homem grosso, mal educado, né? E não a educação eu como um ser humano. Mas e nem sobre a minha educação escolar também. Ou eu ter uma educação de formação de uma pessoa culta, instruída, de saber do mundo, das leis de política, de ciência, de história. Não, não é isso. O que eu acho que eu preciso é de educação do espírito, para que eu possa ser um reflexo dos ensinamentos de Cristo. Que isso seja natural. Ou seja, que eu, no meu dia a dia, seja natural para mim a prática da caridade, da fraternidade, da compreensão, do viver o amor em seu contexto maior. Que eu aprenda a perdoar os meus ofensores e amá-los sem distinção. Jesus, na sua passagem, ele nos mostrou que ele tratava tanto as crianças, quanto os adultos, quanto os velhos, quanto os anciões, como pessoas iguais. Como os mais necessitados, ele tratava como igual a ele. Ele não distinguia. Ele não colocava-se acima de ninguém. Mesmo as crianças. E ontem a Heloísa veio nos dizer isso, que precisamos de nos educarmos para tratarmos até o mais pequenino como um igual, ensinando-os a pensar, tratando-os com respeito, com dignidade. Essa é a verdadeira demonstração de amor para com o próximo. E Paulo vem Emmanuel continua nos dizendo: almas como a de Paulo e seus colaboradores deram origem ao primeiro movimento de disseminação do Evangelho. Por isso, em qualquer época da humanidade, terá essas cartas um testemunho e um contributo precioso para a orientação, para orientar as suas atividades em comunhão de pensamentos com o próprio Cristo. Através do suor, do trabalho e sacrifício desses espíritos, nos possibilitaram compreender o sentido da frase:
já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. A carta aos Romanos é, desde cedo, considerada um dos escritos mais importantes do Novo Testamento. Escritores e teólogos e pesquisadores que viveram o segundo e o primeiro século, como Tertuliano, Marcião, Clemente, se forem buscar lá e pesquisar sobre esses estudiosos, eles foram os contestadores do Evangelho, mas eles foram os pesquisadores. E dentre Tertuliano, Marcião, Clemente, dentre outros, a conhecem e a citam, e mesmo assim eles citam a carta de Paulo como um bacilar, um ensinamento de base para o cristianismo. Lutero a considera o escrito mais importante. Sobre ela, Calvino escreveria que quem a compreendeu recebe precisamente com ela a chave para todas as câmaras secretas do tesouro da Sagrada Escritura. É uma das cartas de Paulo que mais faz referência ao Antigo Testamento. Eu não costumo ler muito o Velho Testamento, o Antigo Testamento. A gente só quer saber do primeiro, do Novo Testamento, das cartas dos apóstolos, e os livros de hoje que a gente acompanha, que os nossos irmãos nos deixaram, né? Mas Paulo, com a sua sabedoria e com seu conhecimento, ele não a desvincula as cartas dele e a pregação dele, ele não desvincula do Antigo Testamento, porque ele foi um estudioso. Quando ele era Saulo, ele era um judeu estudioso. E como o novo discípulo de Cristo, ele se torna um dos maiores estudiosos da lei de Cristo. E ele vincula tanto o Velho Testamento como o Novo, como os novos ensinamentos. Daí o discípulo dos gentios, diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão, aos poucos compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulava, levando as alvíceras, quer dizer, recompensas da boa nova. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho rogou a Jesus com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Está aqui a oração. Olha a oração de Paulo. Ele não ora para ele ora que ele possa cumprir com as suas obrigações de levar o Evangelho e de ensinar a todos os povos, de ir a todas as comunidades que necessitavam dele, pois ele se tornou uma referência, um esteio, um apoio, né, para todas aquelas comunidades que se abriam, todas aquelas igrejas que começavam, tinha em Paulo, ele se tornou o principal apóstolo, o principal instrutor de todos eles, até mesmo da comunidade romana. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Com comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa, como no momento em que ele foi tocado por Jesus, que ele ficou cego.
que ele se converteu em Paulo, que ele descobriu o amor a Cristo. Ele também viu a luz e a voz de Cristo falando com ele. E Cristo disse assim: não temas, dizia a voz, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deu um curso às lágrimas, aquele cuidado amoroso de Jesus em resposta ao seu apelo penetravam-lhe a alma. A força da oração e da fé que tinha Paulo. A alegria do momento dava para compensar todas as dores. Desejosos de aproveitar a sagrada inspiração do momento, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas. Tanto bastou para que a voz continuasse. A conversação em pensamento, a força da oração, até mesmo calado. A voz então disse: não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito, a comunicação espiritual. Desde aí já tinha a comunicação espiritual e eu se falar na comunicação espiritual. Teve dificuldade de atinar com o sentido justo da frase. Entretanto, a voz prosseguia com brandura. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. O que falas é o que vives. É um conjunto. Doravante, continuou a voz de Cristo. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. De acordo com Emmanuel, em Paulo e Estevão, a epístola aos Romanos foi escrita quando o apóstolo dos gentios estava em Corinto. Roma é a capital do Império, fundada em torno de 700 anos antes de Cristo. A comunidade cristã existente não foi fundada por Paulo. Ele não a conhecia quando a carta é escrita. Você vê, para vocês verem a importância de que Paulo se tornou para a formação da igreja, a divulgação do evangelho de Jesus Cristo, o apoio às comunidades. Todos se recorriam a Paulo. Por isso o desespero dele e a angústia dele de não poder atender a todos ao mesmo tempo, pois ele está em Corintos, provavelmente na casa de Gaio, preparando-se para empreender uma viagem até Jerusalém. E chega uma carta de Roma, da comunidade romana para ele, pedindo auxílio. E ele precisando ir até Jerusalém, levar um apoio a Pedro, que a igreja lá estava, a comunidade lá estava passando necessidades. Informado da situação na comunidade de Roma, redige uma carta que deveria precedê-lo e contribuir para diminuir os conflitos que surgiram. A depender do próprio teor da carta, não existia uma hegemonia entre judeus e gentios. Por isso, eu li esses versículos que ele dirige aos judeus. Porque judeus julgavam os gentios.
mas eles faziam a mesma coisa e até pior que os gentios. A divergência entre esses dois grupos motivou o pedido de auxílio ao apóstolo dos gentios. A carta teria o propósito de preparar a sua chegada à capital do império. A portadora da carta foi uma grande colaboradora de Paulo no porto de Cencreia, que teria que viajar a Roma para visitar alguns familiares. E aqui tem um outro porém. Paulo escreveu a carta, mas e quem levaria essa carta aos romanos? Porque Paulo mesmo, um pouquinho antes ali na leitura, ele diz, a fala de Jesus e o amor de Jesus compensava todos os sofrimentos que ele havia passado. Ele já havia sido preso, já havia sido torturado. Todos os cristãos eram perseguidos. E quem que ia ser portador de uma carta de um cristão para a comunidade cristã em Roma, no Império Romano? Se viessem pedir para mim, eu ia dar qualquer desculpa. Ah, não, está muito frio, está chovendo, eu não posso levar, eu não vou para lá. Mas aí que surge uma irmã colaboradora. Sempre Jesus Cristo coloca as pessoas certas nos lugares certos. A epístola aos Romanos representa um importante marco na história do cristianismo. Escrita já na maturidade de Paulo, demonstra a universalidade do Evangelho, cuja prática e aplicação alcançam todas as dimensões da vida humana. Seus ensinos ecoam pelos séculos, nos fazendo lembrar que, para além de todas as artificiais e transitórias divisões que podem surgir nos agrupamentos humanos, em todos os grupos de estudo do Evangelho, de qualquer religião que seja, o Evangelho, como proposta libertadora, nos une e orienta a nós. Consola e esclarece, aguardando de nós a disposição de agir e servir, cooperando com a difusão da luz onde quer que estejamos. Aí, eu lembrei da oração, da lição hoje que o Aloysio fez para nós, que falava da oração, e a força da oração que Paulo vem nos mostrar nessa passagem que ele coloca ali, quando ele se sente acuado, se sente incapaz de servir a todos, Cristo vem até ele. E é o mesmo sentido que podemos sentir em nossas necessidades. Ontem eu fui dar mais uma revisada na minha escrita, na minha preparação, e eu sou um péssimo em internet, no computador eu sou péssimo. E eu não cliquei ali e perdi tudo que eu tinha feito. Aí me bateu o desespero. Isso já era tarde da noite, porque eu estudei até tarde, e quando era perto da meia-noite, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu entrei em desespero. Entrei em desespero, fiquei, porque eu não achava, eu não sabia para onde que tinha ido. Eu cliquei para salvar e não sei para onde que foi. Sumiu. Eu me desesperei. Eu até lacrimejei, para falar a verdade. Mas aí eu parei. Eu parei, pensei, refleti, relaxei, falei, eu já li tanto, já
já estudei tanto que eu vou lá e vou falar. Se não conseguir, eu vou... Aí dei mais uma vez vasculhada e de repente vai que eu acho o meu escrito, o meu preparo ali. Esse é o poder da oração. A gente sempre vai ter alguém, vai ter um irmão que porventura venha nos atormentar, nos desestabilizar, principalmente quando nós estamos nos preparando para falar uma mensagem de Jesus Cristo. E eu tinha ouvido de manhã o Evangelho, o Café com o Evangelho em espanhol. E a Rosa Maria falou um depoimento no final, ela foi a palestrante, e no final, nas suas explanações finais, ela fez um depoimento que me calou fundo, e eu traduzi, até mandei para ela, e no momento em que eu terminei de assistir o Café com o Evangelho, o YouTube me jogou numa canção do Roberto Carlos que dizia exatamente aquilo que ela tinha falado, e eu até mandei a canção para ela e o texto que ela havia dito, e eu vou ler aqui, pedir licença para ela hoje e vou ler o texto que ela falou. Vai aqui o que ela disse no café em espanhol. Meu amor pelo meu mestre é inimaginável. Tenho uma sede de Jesus Cristo que não sacia com nada. Escuto todos os dias todos os evangelhos, porque tenho muita sede de Jesus Cristo. Necessito estudá-lo. Ele me traz consolo em minha vida. Espero que também leve consolo às demais pessoas, porque estamos muito deficientes do que realmente é necessário. Estamos distraídos com o supérfluo. E o necessário é nos conectarmos com a espiritual. Aí eu, pensando em tudo isso, eu vou repetir e ler novamente o meu texto que eu escrevi esses dias e eu gostei tanto desse texto que eu vou repetir. E é uma conversa com Jesus que se diz: e se você chegasse perto de Jesus Cristo agora? Isso serve para a minha oração final, para que nós reflitamos, para que possamos levar para nossos dias seguintes, para a nossa noite, um pensamento, uma conversa com Cristo. O que você perguntaria para ele? Imaginemos, ele está aí, bem à sua frente, te olhando com aquele olhar amoroso, um sorriso encantador, uma fisionomia de paz, que só de olhar te afaga o coração, aquele cheiro bom de jasmim ou rosas, o cheiro que você mais gosta. Ele se adapta aos seus gostos e aos seus desejos. Ele se adapta às nossas necessidades. O lugar que vocês estão é um lugar maravilhoso, um bosque com muitos verdes, muitas flores de todos os tipos. Hortênsias do sul, lá onde o João Luiz está, como também bromélia do sertão, onde deu muita chuva agora, né, no Nordeste. Além de flor do cacto e do cajueiro, também tem a calandra que, com seu delicioso perfume, atrai os insetos e o beija-flor, que colhem o seu néctar. E os crisântemos, com a beleza incomparável de suas pétalas, todas ornamentadas, cada qual com seu tamanho, cada qual no seu lugar, uma perfeição. E vocês estão aí, só vocês dois, sentados em um banquinho confortável, à beira de um lindo lago.
com os animais silvestres a passear, patos, gansos, cisnes brancos e negros a nadar. O que você perguntaria para ele? Perguntaria sobre uma guerra desnecessária entre países? Perguntaria sobre os nossos irmãos necessitados que estão nas ruas hoje, com chuva, frio. Aqui no sul está chovendo muito. Com esse frio, além da chuva, o frio. Perguntaria sobre aquela mãe que não tem o pão para dar para o seu filho. Perguntaria sobre aquele pai que corre hoje, que convive nas comunidades mais necessitadas, que não tem um cobertor para cobrir o seu filho, não tem um alimento para colocar na mesa amanhã. Perguntaria sobre um sertanejo que vive no Agrestes, sofrendo sobre vendo seu filho, às vezes ele não comendo para não deixar o seu filho com fome. Aí Cristo vinha, Jesus vinha e dizia para ti, dizia para mim, não se preocupe, tudo está dentro do seu contexto, tudo acontece em seu tempo. Acontece tudo o que tem que acontecer, cada um colhe aquilo que tem que colher. Eu estou aqui contigo, estou segurando a tua mão. Vá em frente. Acolha o seu irmão, aquele mais necessitado. Não desista de ser um evangelizador, um pregador, mas aquele que vai nas ruas, que ora para o seu irmão, que acolhe, que dá um sorriso, que dá um abraço, um aperto de mão. Não desista. Assim como ele falou para Paulo, eu estou contigo. Eu estou contigo, não desista. Você não pode chegar a todas as comunidades, mas poderá chegar aos corações de todos através dos seus pensamentos de bondade, de amor, de fraternidade, de caridade, ou através de uma palavra, de um abraço, de um aperto de mão. Continuamos juntos, meus irmãos, pregando o Evangelho a todos e a todos em todos os lugares, principalmente no nosso caminhar, no nosso dia a dia. E, se necessário, falemos sobre o Evangelho. Que assim seja. Obrigado a todos. Faz a prece, por favor, João, para encerrar. Foi a prece. Foi a prece. Jesus nos ampare, nos ilumine, nos fortaleça e aconchega o nosso coração como sempre. Ele sempre está. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom, João. Que assim seja. Obrigado, gente. A gente não vai abrir para comentários só porque faltou 1 minuto para encerrar. Bom, Tá certo. mas foi lindo, uma energia muito boa. Olha, João, é pena porque eu tinha aqui um poemazinho por causa dos romanos, de carta aos romanos, mas não dá, paciência. Pena, se tivesse falado, eu tinha deixado você falar, Chico. Não, pronto, a palavra é tua, não é minha, então o que é isso? Fala amanhã? Fala amanhã? Não, já passou o prazo. É João também? Pois. Não. Encerrar.